A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada por teus livramentos, Senhor. Abençoe-nos nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, entre em nossas mentes e em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Provérbios, né? Um livro de ensinamentos. Todo dia um vídeo novo, se inscreva aqui no canal, né? Ative o sininho para você receber as notificações de quando vier o vídeo. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí para você poder acompanhar, pois a gente está fazendo uma leitura total da Bíblia, né? Começamos em Gênesis e hoje a gente já está em Provérbios 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são comidas enganosas. Não te mates de trabalhar para enriqueceres, e não te apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que é avarento, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é o forte, que pleiteará a sua causa contra ti. Aplica o teu coração contra a instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Olha aqui mais uma vez Deus confirmando a alegria que Ele tem quando a gente faz as coisas certas, né? Quando a gente diz coisas corretas, quando as nossas atitudes realmente andam para o bem, né? Como o coração dele, e ele diz aqui, realmente o coração, né? Ele está confirmando que ele realmente tem um coração. Lógico que o coração dele não é de carne como o nosso, mas é um coração cheio de amor. Lógico que ele tem coração. Se ele não tivesse coração, como ele iria nos amar, né? Ele nos amou primeiro, nos amou de tal maneira que nos mandou o seu filho, seu único filho, né? Seu filho unigênito, para nos salvar, para nos redimir do pecado. Então, olha que maravilha. Mais uma vez, ele está confirmando aqui a alegria que ele sente quando a gente faz as coisas corretamente. Isso é maravilhoso, né? A gente continua aqui no versículo 17. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua expectação. Ouve tu, filho meu, sê sábio e siga no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os trazer as vestes rotas. Ouve o pai que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e a prudência. Infelizmente, hoje em dia tem muito isso, né?
Os pais, quando envelhecem, são jogados em asilos, né? E ali são esquecidos pelos filhos. Os pais lutam a vida toda, passam por maus bocados, né? Muitas vezes tiram de sua própria boca para cuidar de seus filhos e no final da vida, quando realmente precisam, quando necessitam de seus filhos, eles simplesmente os abandonam, né? Quando não fazem coisa pior, né? Que a gente vê aí, né? Filho matando pai, matando mãe, né? É fim dos tempos mesmo, né? Quando a gente vê um filho matando o pai e muitas vezes isso acontecendo por causa de dinheiro, né? Por causa de herança, realmente o maligno tá rodando por aí, ele tá à solta mesmo, e a gente tem que se apegar firme com Deus, porque o negócio tá feio. A gente continua aqui no versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita, e multiplica entre os homens os iníquos. Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que se deita no meio do mar, e como o que fica no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Aqui falando realmente da bebida, né? Hoje a ciência ela confirma que apenas uma dose interfere no nosso pensar, na nossa percepção, né? E já que Deus já falava de antigamente, já existia a bebida, né? Aqui era o vinho, a bebida forte, existia bebidas mais fortes ainda. E essas pessoas que bebiam, no começo a bebida realmente ela era liberada porque o povo não tinha conhecimento de que ela realmente fazia mal, que era errado o que ela provocava, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a bebida muitas vezes aflora o que está dentro da pessoa. Porque quando a gente não bebe, quando a gente está em seu juízo perfeito, vamos dizer assim, a gente tem um autocontrole. Embora muitas pessoas aí a gente pode dizer que não tem um autocontrole. Mas a gente que é filho de Deus, a gente tem um autocontrole porque Deus nos permite isso, né? Ter o autocontrole. Por isso que Deus fala, não beba, né? Nem olhe para o vinho para que não seja tentado a beber. Porque ele pode ser delicioso à vista, né? Ele pode ser tentador à vista. Então não se aproxime para não correr o risco de ser tentado a beber e assim acabar cedendo a prazeres mundanos, acabar falando coisas que não deve, acabar tendo atitudes que não deve, né? Tanto que a palavra de Deus diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não me convém beber, porque se eu beber, eu vou perder o meu juízo, eu vou perder percepção das coisas, não vou ter controle sobre os meus pensamentos, não vou ter controle sobre minhas atitudes, não vou ter controle sobre as minhas palavras. Então, do jeito que eu poderia falar palavras de alegria, de felicidade, né, que poderia provocar risos, poderia falar palavras de maldade também, provocando brigas. Você pode ver que onde há bebida, na maioria das vezes há discussão. Quando tem muita gente
que envolve bebida, sempre há uma discussão. Mas por quê? Porque as pessoas ficam alteradas por motivo da bebida. Se não fosse a bebida, lógico, a índole da pessoa, a bebida não muda a índole da pessoa. A pessoa tem aquela índole, tem aquele caráter, pertence a ela. Mas a bebida aflora aquela índole. Tanto que se a pessoa ela é muito agitada, se ela beber, ela vai ficar mais agitada ainda, principalmente dependendo do tipo de bebida, ela fica muito mais agitada, muito mais agressiva, que qualquer toquezinho provoca uma briga imensa, coisa que se ela não tivesse bebido não provocaria. Bastaria um pedido de desculpas que tudo sanaria, entendeu? Então, aqui, como Deus fala, né, vigiai e orai sempre, que eu sempre bato nessa tecla aqui, e é isso, porque é verdade, vigiai e orai sempre, porque o mal, ele vem de todos os lados, querendo nos tirar da presença do Senhor, e um dos principais pontos que ele nos tira da presença do Senhor é através da bebida. Você pode não estar bebendo, mas o seu colega tá, você tá naquele meio ali, você tá no meio dos escarnecedores. Então você não está bebendo nesse momento, mas o seu amigo tá. Você começa a conviver com esse amigo, vem outro, faz uma rodinha ali, e daqui a pouco, quando você vai ver, você tá dando um golinho de nada. Um golinho só não faz mal. Daqui a pouco começa a beber junto com os amigos ali, pronto, já tá no meio deles, já se desviou do caminho do Senhor. É assim que o demônio faz. Ele não vai chegar com você de repente. Ele não vai chegar e fazer você tomar, não vai virar bebida na sua boca. Ele vai chegar de mansinho. É assim que ele chega. Ele chega de mansinho, como quem não quer nada, entendeu? Ele chega bem devagar. E aos pouquinhos ele vai te empurrando. Quando você perceber, você já está no abismo lá embaixo. Então tem que tomar muito cuidado. E agora o versículo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejas estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras e com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá recompensa para ti e não será cortada a tua expectativa. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo-o o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos. Quem o sabes? Também estes são provérbios dos sábios. Ser parcial com as pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas
Para os que os repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Prepara de fora a tua obra, aparelha no campo e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? Não diga como ele me fez assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passarei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de espinhos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um caminhante, e a tua necessidade como um homem armado. Deus nos ensina, tem aquele ditado, né? Deus ajuda a quem cedo madruga. E realmente, né? Deus nos deu ensinamentos, Deus nos deu inteligência para trabalharmos, para termos condições de suster a nossa família, né? Realmente a situação ultimamente está muito difícil, tá? Mas a gente não pode desanimar, né? A gente tem que se manter firme nos caminhos do Senhor, tem que pedir direção a Ele para que Ele nos mostre como fazer para suster a nossa família. Pois aquele que anda no caminho do Senhor, nunca falta o pão de cada dia, né? Tudo coopera para o bem daquele que crê, né? Como diz na oração que ele nos ensinou, né? O pão de cada dia, né? Obrigada pelo pão de cada dia. Então eu mesma sempre agradeço a Ele e peço para que nunca falte o pão de cada dia, que é o alimento para o nosso corpo, e que nunca falte a palavra dele, que é o alimento para a nossa alma. Né? São dois alimentos que são necessários para a nossa sobrevivência. Não podemos viver sem nenhum dos dois, necessitamos dos dois. São imprescindíveis para a nossa vida, necessitamos deles, não somos nada sem esses dois, né? Mas um dia, se faltar o pão, vier a faltar o pão, o corpo falece, até aí tudo bem, porque um dia ele realmente virá a falecer. Mas se faltar a palavra de Deus e o Espírito voltar ao Senhor vazio, aí, meu filho, aí já não vai ter mais chance, porque participará da segunda morte. Aí é a morte eterna, não vai ter mais jeito, né? Então, a gente tem que lutar para que a palavra do Senhor nunca se aparte de nós, né? Aliás, que nós nunca nos apartemos dela, né? Porque ela sempre está no nosso alcance. Quem se afasta somos nós, né? Deus nunca se afasta de nós. A mão dele sempre está estendida a nosso favor. Basta querermos estar na direção dele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras. Muito obrigada, Senhor, por tua mensagem. Peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Derrama tua unção sobre ela, Pai. Caia por terra toda maldição demoníaca direcionada a ela, Pai. Se desfaça agora esse trabalho feito contra ela, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua família, Senhor. Toque em sua profissão, toque em seu espírito, Pai. Renove, transforme a vida dela, Senhor. Traga para perto de Ti, fortaleça a vida dela em suas mãos, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo mal, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles, Senhor, para que eles trabalhem em prol da população, Pai. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor, que sejamos direcionados por Ti sempre, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Necessitamos de Tua proteção, de Tua direção e, principalmente, Pai, necessitamos de Teu ensinamento, Senhor. Abençoe-nos com a Tua unção, Pai. Abençoe-nos com a Tua unção, proteja-nos de todo mal, Senhor. Capacite-nos de acordo com a Tua vontade
para proclamarmos cada vez mais o teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.